Gasolina veio cara, o que vai acontecer na Petrobras? O lucro vai ser maior? Será que vai dar prejuízo? Porque agora chegou a reduzir. O que vai acontecer com esse resultado, né, cara? Se você é acionista ou pensa em estar investindo na Petrobras, se liga nesse vídeo, o que a gente pode esperar do resultado do segundo trimestre. Bora lá. Já para começar logo de cara, né, eu vou botar os dados aqui da Bicom, abril, maio e junho, para a gente pegar o segundo trimestre e ver como é que estava a diferença do preço lá fora da gasolina contra o preço interno, para a gente começar a ter ideia. E aí eu vou mostrar os números, né, os números operacionais que a Petrobras já divulgou do segundo trimestre, vou comparar com o trimestre anterior e aí o que a gente pode esperar com relação ao resultado dela, tá? Tô um pouquinho tortinho porque fica mais fácil do editor tá colocando aí na tela os números aí para vocês, beleza? Então coloca aí, editor, vamos começar aqui pelo mês de abril, tá? Então, Petrobras com uma defasagem aí, né? A gasolina estava 4 centavos acima, né? E o diesel 8 centavos abaixo. Isso no mês de abril, logo no dia 1º, tá? Bem tranquilinho, né? Quase que em linha. No mês de maio, já existia uma necessidade de reajustar o preço da gasolina em 31 centavos, isso também logo no primeiro dia útil de maio, e no diesel de 76 centavos, tá? E para fechar, no mês de junho, o que aconteceu? 56 centavos era a necessidade do reajuste e 33 centavos era a necessidade do reajuste do diesel, tá? Mês de julho, só para a gente pegar o finalzinho, né? Considerar o finalzinho ali do segundo trimestre, né? Eu estou pegando o primeiro dia útil de julho, tá? Mas só para a gente ter uma ideia como é que foi esse fechamento do trimestre. Tinha uma necessidade ainda de aumentar em 25 centavos a gasolina e 2 centavos o diesel, beleza? Fica aí com esses números na cabeça, porque a gente vai começar a entender aqui como é que pode vir esse resultado, o que vai acontecer, belezinha? Então vamos lá. Vamos falar dos números operacionais que a Petrobras já divulgou, só para a gente começar a ter um norte, tá? Então, nós temos aqui óleo, LGN e gás natural, tá? Isso aqui é o líquido de gás natural, beleza? Esse é LGN. Então, nós temos aqui um total, tá, de 2.600. 2.616 contra 2.757. Uma queda aí de 5,1. Quando eu comparo com o trimestre anterior, né, foi uma queda de 5 aí. Eu não vou ficar vendo o semestre não, tá? Quando a gente dá uma olhadinha no óleo, né, veio mais ou menos em linha, né? Até porque o óleo LGN é o que tem o maior peso com relação aqui a Petrobras, tá? Então, terra e águas rasas, você vê que não tem um peso tão relevante dentro desses números aqui, né? Mas caiu 13,4, na verdade tudo caiu se você for ver, tá? Mas a gente vai chegar lá. Caiu 13,4, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, né, caiu 28,3. Pós-sal, né, profundo e ultra profundo, uma queda de 7,1 contra 14,2. E o pré-sal, que deu 1,609 contra 1,682. Né? No trimestre do ano passado, no segundo trimestre do ano passado, deu 1,645. Queda aí, né, de 4,3 e 0,7, tá? O gás natural deu uma queda de 4,6 com 4,9. A gente está falando de exploração e produção, beleza? Então, aí óleo, LGN e gás natural no exterior também teve uma queda, tá? Tanto no trimestre anterior quanto no segundo trimestre do ano passado. Um total aí que nós tivemos, né, de queda de 5,1, tanto comparado ao trimestre anterior, primeiro trimestre de 2022, contra o segundo trimestre de 2021, explorando menos, produzindo menos, o resultado vai vir acima, né? É a reflexão que a gente começa aí fazendo, tá? Quando a gente olha refino, transporte e comercialização, a gente tem um volume de produção total de 1.771 contra 1.726 do primeiro trimestre desse ano. Comparado no mesmo trimestre do ano passado, 1.741, tá? Os dois, nós tivemos uma alta em refino, transporte e comercialização. Venda no mercado interno, uma alta de 1%, né, em relação ao trimestre anterior contra uma queda de 2,4% no mesmo trimestre do ano passado. E aí o que nós temos aqui, carga de referência, veio bem em linha
quando comparado ao trimestre anterior, o mesmo trimestre do ano passado, 12,8%. Eu só acho válido a gente dizer o seguinte, cara, no ano passado, né, no segundo trimestre do ano passado, como é que estava a questão ainda da pandemia? As pessoas estavam mais em casa do que estão agora? Né? As pessoas estão saindo mais? Existe uma demanda maior pelo petróleo? A gente já viu que a Petrobras, a gente sabe, né, que a Petrobras veio aumentando o preço na bomba de combustível e ela veio corrigindo. Mas você vê que mesmo assim ela vinha corrigindo e o preço ainda ficava defasado, tá? Começou a ter oportunidade de reduzir agora no terceiro trimestre. Então isso é papo aí para a gente falar em outro vídeo mais para frente, tá? Mas ainda existiu uma defasagem de preço no segundo trimestre. Carga fresca processada 1,656 contra 1,606, tá? E ainda tivemos aumento de 3,1 contra 3,4. Fator de utilização 87%, olha em relação ao trimestre aí de 2021, né? O segundo trimestre de 2021, né? Teve uma boa elevação aqui, tá? Carga destilada total, a gente está tendo um pequeno incremento no geral, no refino, transporte e comercialização, um pequeno incremento aí, ó. Fator de utilização total do parque de refino. Cara, isso é importante, isso é legal. 89% contra 75% do ano passado, né? No trimestre anterior já foi 87%. Então, estamos refinando mais, né? Utilizando maior o potencial aí de produção que tem, tá? Carga processada, um aumento de 2,7 contra 3,6. E a participação do óleo nacional na carga 90% contra 89%, né? E aí só tivemos uma quedinha em relação ao primeiro trimestre, tá? O diesel, nós temos um volume de produção de 711 contra um volume de venda para o mercado interno de 750. Ou seja, eu tenho uma venda maior no mercado interno do que o que eu estou produzindo. Então, ainda preciso pegar esse produto, ainda uma parte dele ainda precisa vir lá fora, tá? Só que eu tenho uma produção maior do que o trimestre anterior. Isso eu acho importante, tá? Eu tenho uma produção maior e você vê que o mercado interno ele está aquecido, porque ele teve um aumento em relação ao primeiro trimestre, porém, se a gente for comparar com o segundo trimestre de 2021, nós tivemos uma queda. E esses números, eu cheguei a falar isso, vou até deixar o card aí que eu falei sobre o Santander. A gente tem que olhar o número e ver um pouquinho além do que tá mostrando simplesmente, tá? Então, isso daqui nos mostra que em 2021, no segundo trimestre, nós tínhamos um volume maior aí de consumo de diesel no mercado interno. Então, a gente fala aí de rodovias, né, do frete rodoviário, que é o maior público aí que consome diesel, né? A gasolina, volume de produção 384, volume de venda para o mercado interno 375. Ainda a gente teve uma sobra para poder exportar, tá? A gente conseguiu produzir mais do que o trimestre anterior e quase que em linha com o mesmo trimestre do ano passado. Então, o volume no primeiro trimestre aumentou, né? Foi maior do que o segundo trimestre. Mas o que eu acho que pode pesar aqui? Primeiro trimestre, principalmente janeiro, a gente tem um baita período de férias. Todo mundo na rua, todo mundo saindo mais, né? Então, eu acho que o gasto, né, o consumo do combustível, ele acaba sendo maior mesmo, a gente tem uma sazonalidade aí. Quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, mesmo assim, ainda tem uma queda, tá? O segundo trimestre do ano passado foi 386 contra 375 do segundo trimestre de 2022. Então, o óleo combustível, tá? O que é que nós temos aqui no óleo combustível? Então, o volume de produção 213 contra uma demanda interna de 30, tá? Então, assim, até agora foi o maior que a gente consegue exportar. Ainda foi um volume de produção menor em relação ao primeiro trimestre de 2022 e com relação também ao segundo trimestre de 2021, tá? E a demanda no ano passado ainda estava maior em relação a esse trimestre. A inflação pode pesar aqui também? Pode, tá? A inflação pode estar pesando aqui também. O NAFTA, nós temos um volume de produção de 90 contra uma demanda interna de 74, tá? Produzimos mais do que no ano passado e a demanda por nafta foi maior também do que no ano passado e quase que em linha com o trimestre anterior. Gás liquefeito, né? O GLP, produção 112 contra uma demanda de 215, quase o dobro, né? Quase que o dobro. E aí a produção foi bem, assim, foi igual, né? Tanto no trimestre anterior quanto no mesmo trimestre do ano passado, tá? E a demanda, ela veio caindo aí
ao longo do tempo, comparado ao segundo trimestre de 2021, o primeiro de 2022. Querosene de aviação que está cada vez mais caro, tá? Volume de produção 85, em linha com o primeiro trimestre e quase que dobrou em relação ao segundo trimestre de 2021. Mas a demanda para o mercado interno ainda está maior, tá? 93. Compara a produção do segundo trimestre de 2021 com a demanda pelo mercado interno, né? Então você vê que quando a gente compara essa relação, não tem nenhuma discrepância tão grande, muito por conta, acredito eu, do que ainda existia aí, do resquício aí de pandemia, tá? Gás e energia, né? Venda de disponibilidade térmica em leilão, beleza? Então ele está em linha com o trimestre anterior, né? Então são pontos que não devem afetar muito, mas houve uma queda importante em relação ao ano passado. Geração de energia elétrica, olha essa geração, né? Veio bem abaixo, 68% abaixo em relação ao trimestre anterior e 83% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? Veio bem abaixo e é uma linha que tem a segunda maior relevância aqui dentro dessa tabela, tá? Entrega de gás natural 34 contra 37, entregamos mais gás natural em 2021, tivemos uma queda, né? Tudo aqui está em queda, né? Regasificação 7 bem baixo, né? 7 contra 10 do primeiro trimestre e 18 do trimestre anterior, tá? Então, uma queda em relação ao ano passado, né? 18 é o mesmo trimestre do ano anterior, uma queda de 61%. Importação Bolívia de gás natural. Estamos importando menos, né, o gás natural. Essa quedinha aqui eu ainda considero ser até importante, tá? E a venda de gás natural para consumo interno caiu também, tá? Então a gente vê uma demanda aí caindo com relação a esses pontos aí da Petrobras, tá? Volume de vendas no consolidado, cara. O que eu vou fazer? Deixa eu abrir um Excelzinho aqui, ó, só para a gente fazer aqui rapidinho. Diesel, gasolina, óleo, nafta, GLP, querosene de aviação e outros, tá? Só para a gente colocar aqui, e aí nós temos um total. Nós temos aqui, ó, é porque acaba que tem algumas coisas que eu gosto de ver, que as empresas às vezes não colocam na relação aí, né, na apresentação de resultado, tá? Só ver se está batendo. Nada muito bonito não, beleza. Nada muito bonito não, mas só para a gente começar a ter uma ideia, um nortezinho do peso de cada um, tá? O que isso significa aqui, Marcelo? Eu quero saber o peso que o diesel tem em relação a esse 1717, tá? Que é o volume de vendas. Isso para mim é um dado importante. Eu quero saber qual é o peso que cada uma está tendo, né? Então, ó, bateu 100, bateu. Então, eu tenho 43% do diesel, 21% da gasolina, depois eu vou para o GLP, né? Tem outros ali, mané de outros no geral. O óleo, você vê que não tem tanto peso, né? E aí vou para querosene de aviação e nafta. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses dados, eles vão ter um impacto maior. Então, dependendo da variação que ocorre no diesel, vai impactar muito mais no balanço aí da Petrobras do que um óleo, por exemplo. Né? Então, por isso aí que eu queria estar dando uma olhada. Belezinha? Jogo rápido aí só para a gente voltar para cá, para ficar mais fácil aí a vida aí do editor, tá? Então, ok. Então, o que a gente tem aqui? Derivados, né? Nitrogenados veio basicamente em linha. Petróleo veio acima, né? O volume de venda acima do que o primeiro trimestre de 2022, mas não temos nenhum dado aqui no mesmo trimestre do ano passado. O gás natural veio abaixo, né? Uma quedinha de 12%, e o mercado interno acabou tendo uma leve alta de 1,4%, tá? Com relação ao trimestre anterior, e 8,2% com relação aí ao mesmo trimestre do ano anterior, tá? Vendas internacionais, nós tivemos um incremento de 3,5% e 1,7%. Mercado externo, uma quedinha aí de 20,4%. Total geral, uma queda aí de 1,3% comparado ao ano passado, que a gente viu que realmente veio mais baixo, né? Comparado ao ano passado, contra uma alta aí de 1,7% no trimestre imediatamente anterior. Exportação líquida, tá? E aí nós temos uma exportação que vem diminuindo
principalmente nessa linha aqui da gasolina, né? A exportação diminuiu, o petróleo também foi o que diminuiu, o diesel acabou aumentando, né? É curioso isso, porque falta diesel no mercado interno, né? E mesmo assim a gente exporta, né? É interessante isso, cara. É o negócio aí da Petrobras. Aí, se alguém for especialista aí no mercado aí de óleo e gás, quiser deixar um comentário aí explicando, fique à vontade, né? Vai acabar agregando bastante, tá? Então, GLP, tivemos um aumento de 21,1, outros derivados 18,2, tá? Quando a gente pega aqui a exportação, desculpa, é importação, né? Tá certo, então faz sentido. Falei importação, tá pensando em exportação. Agora, em exportação de petróleo, nós temos uma queda de 2,2, óleo combustível, uma alta aí de 1,9, né? E outros derivados aí, uma 15, 20%, né? 31 contra 5, então a discrepância é absurda, tá? Vamos falar um pouquinho agora de primeiro trimestre de 2022, com base nesses números operacionais que a gente acabou de estar vendo. Vamos ver como é que estava o primeiro trimestre e comparar com o que a gente pode estar esperando em relação ao segundo trimestre, já que a gente tem esses números operacionais, relatório de venda, quanto que produziu, né? Então, a receita bruta aqui do primeiro trimestre comparado com o trimestre imediatamente com o trimestre do ano anterior, né, com o primeiro trimestre de 2021, tivemos um aumento de 5,6. O lucro bruto também aumentou aí, né, aumentou em 30 milhões. Algumas pessoas dirão que é um absurdo, né? Mas aumentou, né? Quem é acionista da empresa quer ver lucro, que a ação tenha lucro, né? Que a empresa tenha lucro. Despesas operacionais. Tivemos uma... Aqui está quase que em linha, né? Aqui está dando 700 e... aqui está quase que em linha, tá vendo a coluna errada. 0,3, tá? Lucro líquido ou prejuízo, né? Dos acionistas. Nós tivemos, cara, uma baita elevação, né? Que o primeiro trimestre de 2021 foi 1,1 contra 44,5, né? Então, o lucro líquido recorrente aí também um baita lucro. O fluxo de caixa está melhor em 31,8, fluxo de caixa livre em 30,2, EBITDA, que eu gosto de ver, EBITDA ajustado. Nós temos uma elevação de 58,8, muito bom, né, cara? Muito bom ter um número desse. EBITDA ajustado recorrente, 64, tá? Dívida bruta caiu 17,5%, dívida líquida, isso tudo em dólar, tá? 31,4. Presta atenção nesse ponto, porque nós temos uma dívida aqui que caiu. O dólar veio de uma alta, beleza? Então vamos ficar de olho nesse o segundo trimestre, nós tivemos um dólar aí em alta. Então acho que isso aqui pode ser alguma coisa que deu uma incomodada no resultado. E a dívida líquida sobre o EBITDA, né? Teve uma queda também. Dólar médio de venda no primeiro trimestre foi 5,23, tá? O Brent estava 101,4. Vou trazer esses dados aqui para vocês, olha só. Aqui, ó, olha só. Estamos aqui em abril, tá? O dólar começou aqui o mês de abril, fechamento foi 4,691,50, tá? Então começamos aí, vou pegar o fechamento, desculpa, do mês de... Melhor pegar do final aí de março, tá? Foi o fechamento de 4,782. Aqui, mais ou menos, contra um fechamento mais ou menos nessa faixa de preço, tá? Então subiu aí 473 pontos o dólar em relação ao início do trimestre, tá? Então fechou o primeiro trimestre com 4,782, tá? E aí fechou o segundo trimestre com 5,296, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no Brent, tá? Eu já até deixei aqui o Brent, ó. O que é que nós temos aqui pelo TradingView, tá? Final aqui, ó, de março, né? Nós temos esta faixazinha de preço, né? Mais ou menos aqui, dá um zoomzinho, ó. Final de março, finalzinho de março, a gente está aqui, ó, nessa faixa de preço, né? 104,38, e aí teve finalzinho aqui de junho, né, a 110,23,
beleza? Então, só para a gente ter em mente aí esses dois números, para a gente comparar com o que está na apresentação aqui, ó. Então, o dólar médio foi 5,23 no primeiro trimestre e o Brent foi 101,40, beleza? Então, a gente já viu que vai ter, né, teve uma ligeira aí variação, tá? Aí não tem jeito, né? Obviamente, dificilmente vai ficar em linha ao longo aí do trimestre, tá? Preços de derivados básicos, tivemos uma elevação também, né, no mercado interno, tá? Taxa de acidente registrado por milhão de homens-hora. Foi uma taxa que caiu, que bom, né? E aí o retorno sobre o capital empregado, ele aumentou, olha a diferença, né, cara? Em relação ao trimestre, aumentou 7,1%, tá? Receita líquida por produto, lembra daquela tabelinha que nós vimos lá? Vamos voltar para ela? Vamos botar para ela? Eu vou botar aqui, ó. Então, isso daqui, vocês estão vendo aqui, ó. Pronto. Isso daqui, a gente estava vendo o peso aí, né, em relação a cada uma, em relação à venda, né? Então, vou botar aqui, venda, e aí aqui vai ser a receitazinha, né? Deixa eu jogar para cá, só para eu ficar olhando aqui rapidamente para a gente fazer a mesma continha, tá? 19.404, 6172, 5176, 3182. Beleza. Opa, já pulei, gente, aqui, ó. 19, 61, 5176, 5176, 3182, botei errado. 1911, 6650. Tá. Então, aqui, ó, acabei pulando o diesel aqui, tá? 38.875. Tá, então só para a gente ter um norte. Vamos ver se aqui está batendo, né? Tem que estar batendo. 81.370, legal. Então, o que é que nós iremos fazer? Vai ser isso aqui dividido por isto daqui. Ih, vai começar a conversa de cachorro agora, cara. Começou a conversa dos cachorros. Então, aqui, ó, nós temos aqui as vendas, né? Temos aqui as vendas e aqui nós temos a receita. Você vê que a receita foi maior, tá? O crescimento foi maior, né? O peso da receita é maior do que em relação ao que tem da venda. Não distorce muito, tirando o óleo, né? Mas o GLP foi bem menor, hein? Mas, assim, a maior parte, né? Se a gente for pegar aqui, ó, 65% estou falando de gasolina e diesel, e 71% da receita é gasolina e diesel, beleza? Então, só para a gente ter um nortezinho aí da importância desses dois pontos aí, tá? Voltando aqui, o que é que iremos ter? Tá, então, gás natural teve uma queda aí, teve uma elevação em relação ao trimestre anterior, né? O petróleo nem se compara, né? A receita líquida de 9,1 contra 290, né? Nem se compara, então. Renováveis e nitrogenados, cara, basicamente tudo aumentando, tirando energia elétrica, né? Que teve uma queda de 47%. Tirando energia elétrica, serviços e agenciamento também aumentou aí. As exportações aumentaram, petróleo, óleo, combustível e outros derivados caiu, né? Outros derivados teve uma queda importante. E venda das unidades internacionais, uma baita elevação aí também, tá? Então, basicamente, o que vai ficar, toda vez que a gente acompanha os dados lá na Abicom, por exemplo, é o que eu coloco lá no meu Instagram tá aí para quem quiser acompanhar, Marcelo Viana Opções, tá? Aproveitando, cara, se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, tá com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, não se esquece de se inscrever, tá? Não esquece aí, cara, vídeo quase todo dia, só não tem no sábado, tá, cara? É de domingo a sexta-feira tem vídeo. E aí tem dia, essa semana eu tô fazendo 2 vídeos aí por conta de divulgação de resultado, tá? Então, pela Abicom, a gente começa a ver que é importante acompanhar a paridade realmente diesel e gasolina, né? São os pontos aí mais importantes na Petrobras. Acabou que a gente tem uma receita por venda, ó, já separado, né? Nem precisava ter feito aquela tabelinha lá. Separado, receita por venda dentro do mercado interno, beleza? Então, se você tiver uma escassez de diesel, né, se a gente tiver uma escassez de diesel no segundo semestre, como vinha anunciando aí, já para o final do primeiro semestre, já vinha anunciando aí o jornal,
você vê que vai pesar o resultado da Petrobras, né? A gente está falando desse resultado do segundo trimestre, mas a gente tem que ficar de olho porque a gente acompanha a historinha que é contada, né? Aquilo que eu falo, temos que ir acompanhando a historinha que vai sendo contada em cada capítulo, tá? Falando um pouquinho, ó, volume de exportação. Isso aqui é um dado bem legal, cara. Volume de exportação de petróleo. Primeiro trimestre, 56% da China. No ano passado foi 38%, tá? Muito por conta de pandemia. Lembrando que a China não andando, né? Cara, a China foi noticiado hoje que eles estão segurando aí, botando em lockdown 1 milhão de pessoas, cara, né? 1 milhão de pessoas em... Eu esqueci o nome da cidade, que foi a cidade que justamente começou o coronavírus, tá? Então, enfim, a gente tem que ficar de olho porque a China andando, a gente tende a andar bem. Olha só que dado interessante. 56% da China contra 38%. A Europa, 14%, quando antes era 28%. Cara, a Europa está entrando numa crise, né? Já está em crise, está entrando em recessão. Está complicado, né? Está complicado lá na Europa. Então, ter uma redução disso aqui é um processo natural. Por mais que eu queira oferecer, acho que eles não vão ter nem demanda para isso, tá? América Latina, 9% contra 17%. Estados Unidos, 3% contra 11%. Já teve melhor, né? Caribe, 4% contra 2%. E Ásia, tirando a China, 14 contra 4, tá? Volume de exportação de derivados, Singapura, 59 contra 7,5, Estados Unidos, 28 contra 15, Ilhas Virgens, 5 contra 0, né? Então começamos a exportar derivados para Ilhas Virgens, 5%. E outros aí, 9 contra 10, né? Custo dos produtos vendidos, pontozinho interessante. Compras e importações, olha como é que elevou, né? A compra e a importação, 88, o petróleo 68, derivados 92 e gás natural 111, né? A produção aí 43,5 e eu estou comparando trimestre de 22 com trimestre de 21, tá? Então, petróleo aí 4,3, né? Petróleo 49,3, participações governamentais 85,6, demais custos 23,6, derivados, uma queda de 0,2, gás natural 51, participações governamentais 81,7, estão gastando mais, hein? Estão gastando mais. Demais custos 39,4, energia elétrica aqui aumentou bem também 73,8. No geral, essa conta daqui de custo de produto vendido aumentou em 58,7, né, cara? Aumentou bem. As despesas operacionais, né? Despesas com vendas e gerais e administrativas, aumento de 15,3, né? Materiais, frete, serviços, aluguéis e outros, 15,5. Depreciação aumentou também. Gasto com pessoal teve uma queda. Gerais e administrativas, 4,2. Gasto com pessoal, 2,3. Materiais, serviços, fretes e outros, 14,8. Isso aqui vai até um pouco em linha com o que eu falei do Santander. Se a gente tinha uma galera que estava trabalhando em home office e começaram a flexibilizar um pouco mais no primeiro trimestre de 2022 comparado ao primeiro do ano passado, obviamente você vai acabar gastando mais com material, com serviço, né? Ou com o próprio aluguel, não vai fugir muito, né? Despesa exploratória aumentou em 65,9, despesa com pesquisa e desenvolvimento aumentou em 69,2, esse é um dos pontos bem favoráveis aí da Petrobras, né, cara? É uma tecnologia que muita gente fica de olho, né, com que a gente consegue aí ir em águas ultra profundas para estar fazendo pesquisa e descobrindo, às vezes, novos poços aí, tá? Então, reversão de perda, nós viemos aí em linha, outras despesas, né, e receitas teve um aumento de 9,2, total de custo, o total de despesa operacional nem chegou a variar muito não, né, 0,3. No geral, acabou que não variou muito não, tá? Receita financeira, nós tivemos um incremento de 427 milhões, né, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Despesas com financiamentos reduziu de 32,4, né? Estou falando aqui em milhões, na verdade isso aqui é percentual, né? 427,5%. E aí despesa com financiamento reduziu 32%, despesa com arrendamentos reduziu também. Ágio na recompra de título de dívida reduziu, encargos financeiros aí aumentou, né? A atualização financeira, cara, a Petrobras ela parece que vem fazendo uma gestão, apesar de toda a mudança dentro da presidência da Petrobras, você vê que
ela vem sendo bem gerida, né? Ela parece estar sendo bem gerida quando a gente começa a olhar os números, tá? Variações cambiais não teve, reclassificação de hedge accounting, 18,5% de elevação, atualização monetária de impostos a recuperar, tá? 52,1. Fechamos aí? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês o gráfico, né? O gráfico aí antes de fechar, antes de falar do gráfico, deixa eu só mostrar aqui o dividend yield da Petrobras, tá? 36,5%, cara. Então, se você é acionista da Petrobras, você deve estar feliz, né? Tem 36,5% aí de dividend yield. Cara, vamos botar aqui Petrobras? Vamos dar uma olhada como é que tá no gráfico, tá? Eu tenho um triângulo, isso aqui eu venho falando na hora do gráfico aí, programa ao vivo, 5 horas da tarde, toda sexta-feira, que a gente faz uma resenha aí, analisando os principais ativos da Bolsa, tá? Então, nós temos uma projeção do triângulo, tá? E aí falta bem pouquinho para ela estar batendo, né? Batendo até rápido, ó, falta 1%, dependendo do resultado, pode bater até amanhã. Você vê que existe uma defesa aqui nessa região, né? Uma defesa compradora. Ontem deu um candle de indefinição e hoje fechou quase que com um martelinho, né? Então você vê que, ó, tentaram empurrar para baixo, veio o comprador e jogou para cima, mas o ruim disso aqui é que está afastado da média de 9. Nada impede que chegue aqui, cara, nessa região de resistência, faltam 3%, né? Nada impede. O resultado pode estar saindo, pode estar vindo sim, mas está afastado da média de 9. Eu não gosto de comprar ação que está afastada da média de 9. Eu prefiro esperar uma correção, nem sempre a correção vem, tá? E aí, até porque o stop aqui técnico da forma mais segura seria abaixo dessa média de 9, e aí teu stop vai ficar longe, perto de uma região de resistência. Beleza? Me diz aí, cara, você compraria a Petrobras? Se você tem lá na carteira, você vai manter a Petrobras na carteira com esses resultados, com esses números aqui que nós apresentamos, né, que a gente acabou vendo junto? Cara, amanhã a gente confere. Espero que você tenha bons negócios aí. Não se esquece, curte o vídeo. Não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu!